Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais essa quinta-feira, 24 de setembro de 2020, com mais uma live aqui pelo Facebook, né? Para a glória de Deus, tá bem? Nós queremos saudar a todos os irmãos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? Vamos ver hoje aqui a fé inteligente, né? Porque muitas vezes, e nós conhecemos muitas pessoas, até mesmo ao evangelizar, nós vamos perceber que as pessoas têm a sua fé. Elas depositam a fé em mais diversas coisas, situações ou sujeito, mas não é uma fé inteligente. Porque a fé inteligente é quando a gente encontra o nosso amado Jesus Cristo e passamos a viver em mudança de atitude. Ministério Geração Peregrinos, ele trabalha com esse foco. É preciso vir para o Evangelho de Jesus, aceitar o conceito do Evangelho, arrepender-se, renunciar muita coisa e mudar as atitudes. O segredo de que o cristão está caminhando efetivamente na fé e não é um crente mascarado, não é um crente Raimundo, é quando observamos neles os frutos, porque realmente houve mudança de atitude. Amém? Glória a Deus. Então, vou pedir para você aí compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, manda para frente, porque fazendo assim, você vai ajudar mais alguém quando escutar sobre a fé inteligente, tá bem? Deus abençoe. Esse vídeo também vai para o blog peregrinopregador.blogspot.com. Esse vídeo também vai para o YouTube, no nosso canal lá. Inscreva-se lá, dê o seu like, seja um seguidor também. O nosso canal no YouTube é Pregador Fagundes, se inscreva lá, tá? E aqui pelo Facebook, irmão, senta o dedo no like, porque o que nós estamos fazendo aqui é levar a palavra genuína, onde apresentamos aos irmãos a palavra genuína revelada para que se obtenha resultados efetivos de salvação. Compartilhe, seja também um pregador, tá bem? No final do vídeo nós vamos fazer ali menção dos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aí, né? Nós sabemos que o nosso canal no Facebook ele é muito assistido por muitas pessoas. Glória a Deus. Eu só peço para você mandar para frente esse vídeo compartilhando. Vamos lá. Fé inteligente, ou então a fé inteligente. Nós vamos trazer aí aquele personagem, né, de Abraão, e quando Deus pediu a ele para sacrificar Isaque. Está lá em Gênesis 22, do 1 ao 13. Você pode ver, estudar, refletir sobre essas palavras que vamos trazer agora nesse momento. Mas como base, vamos ler Hebreus 11, versículos 17 ao 19. Diz assim a Bíblia: pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. Dentre os mortos, o ressuscitar, sujeito oculto, né? E daí também, em figura, o recobrou. Bem, irmãos, nós sabemos aqui
que a Sara, a esposa de Abraão, ela não podia gerar filhos. Tudo que ela queria era gerar filhos. E nós sabemos também que Deus operou um milagre extraordinário, rejuvenescendo Sara e também a Abraão. Eles tiveram filhos na sua velhice. Isso foi um extraordinário milagre. A própria palavra de Deus fala que a Sara já não tinha mais o costume das mulheres e não tinha ela condições de ter um filho. Mas o Senhor operou, porque para Deus não há nada impossível. Creia, receba essa palavra aí. Para Deus não há impossível. E então a Sara gerou ali o Isaac, não é verdade? Bem, desenvolveu-se ali uma relação pai-filho e parece que Abraão esqueceu-se de Deus. Cuidado, irmão, não esqueça do seu Deus. Adore o Senhor, sirva a Jesus e não espere que ele lhe chama, venha lhe chamar para lhe provar. Abraão, então, estava ali numa situação muito difícil. E essa é a questão, porque muitas vezes nós estamos em situações difíceis, mas essas situações difíceis são sempre para desenvolver a fé inteligente. O que seria fé inteligente, irmão? É a fé onde você descobre de quem é realmente o poder. A fé inteligente é quando você descobre quem realmente tem poder, onde você coloca sua inteira confiança. Por quê, irmão? Porque através da fé inteligente, você fica sabendo que esse Deus que uma vez já operou em teu favor, pode muito bem fazê-lo uma segunda vez, tá bem? E encontramos essa fé dentro de nós, irmão, porque nós temos aí a fé da boa intenção, né? A fé autêntica, podemos assim dizer, que é aquela fé que nós colocamos em qualquer outra coisa. Por exemplo, outros credos desenvolvem as suas fés, a sua fé, né? Em amuletos, em estátuas, em mantras e em livros e por aí vai. Essa é uma fé autêntica. Ali existe fé. Mas a fé inteligente é a fé genuína, onde você encontra, onde você coloca a fé na pessoa exata, tá bem? Onde não há sombra de dúvida nem variação. Por exemplo, Abraão buscou um Deus que pudesse ajudá-lo. E Deus encontrou em Abraão um homem que pudesse ouvi-lo e obedecê-lo. Muito bem. Nós vamos ver em Gênesis 22, do 1 ao 13, no seu versículo 1, um chamado para ser provado. Você entende isso, irmão? Você entende que muitos são chamados e a grande maioria não passa na prova? Porque a aprovação, na maioria das vezes, não é simplória, ela é complexa. E essa aprovação faz com que nós venhamos obter as respostas que estão dentro de nós, externando elas para o nosso Deus. O Senhor Deus coloca dentro de nós as respostas. E Ele encontra para que possa manifestar o seu poder. Foi chamado para ser provado. Abraão, né? Abraão que receberam o milagre ali do rejuvenescimento, que teve o seu filho Isaac, de ver o milagre na sua esposa, com o seu útero restaurado, e agora estava sendo provado de novo, porque Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão, e pediu de Abraão o melhor. Muitas vezes Deus nos pede o melhor e nós não queremos entregar. Observe, Deus disse, e ele não disse a qualquer um, ele disse a Abraão, se você está sendo provado, lembre-se que você é um privilegiado,
E a provação faz com que você venha se tornar um vitorioso, desde que você não desista, persevere, porque quando você menos esperar, o teu milagre estará aonde você menos espera, tá bem? Bem, tinha que sacrificar o Isaque, né? E nós sabemos que Abraão saiu do seu lugar, da sua casa, e foi até o monte para sacrificar, e levou 3 dias. E aí você fica imaginando aí o que aconteceu nesses 3 dias. O que aconteceu na cabeça de Abraão. 3 dias de conflito para encontrar dentro dele a fé que Deus esperava dele. Veja, o Senhor provou, mas não exigiu que fosse pago imediatamente. Deu ao servo Abraão o tempo de reflexão. Logo, eu entendo que aqui não há fanatismo nenhum, ao contrário. O tempo fez com que Abraão desenvolvesse um relacionamento extraordinário com seu Deus, que Abraão encontrasse dentro dele a resposta que Deus queria ouvir, aleluia, mesmo ele estando em conflito. Você lê a Bíblia e você encontra Abraão no Novo Testamento, como nós lemos aqui em Hebreus 11, 17 a 19. Você vê o Abraão entrando na história. Então, logo se conclui que quanto maior a aprovação, maior será a vitória. Bem, o Senhor ainda coloca, no versículo 3, coloca Abraão, 2 servos, e esses 2 servos apontam para testemunhos, né? Então foi dado testemunho do que aconteceu, tá bem? Isaque, entretanto, a sua mãe não foi, porque nós sabemos que enquanto o homem é mais razão, mais, eu estou dizendo mais, não totalmente, razão, a mulher, ela é mais emoção. E em se tratando emoção, e tem razão também, mas é mais, tá bem? Em se tratando de tocar num filho, uma mãe jamais deixaria o seu filho sair para tal tarefa. Se Sara soubesse o que Abraão ia fazer, eles não sairiam daquela tenda lá. Aí você imagina as questões, os conflitos, a situação do próprio Abraão, né, com aquela situação. Vamos lá. Abraão, 2 servos e Isaque, né? E partiu para obedecer, irmão. Isso aqui é extraordinário no versículo 3. E partiu para obedecer. Será que aquilo que Deus pediu para você é tão difícil? Mesmo que o próprio Deus interrompa o seu final, o que ele pediu para você, será que não dá para você ir na direção da obediência e encontrar-se com a fé genuína, com as respostas que estão dentro de você? Olha que coisa extraordinária. Abraão recebeu uma tarefa incrivelmente complexa, difícil e eu posso até dizer comprometedora em todos os sentidos. Mas ele saiu para obedecer. Veja o que diz Hebreus 11, 18, 11, 19. Abraão julgou que Deus era poderoso para trazer dentre os mortos o Isaque, mas ele sabia que tinha que sacrificar o menino e Deus devolveria ele depois do sacrifício. Era assim que Abraão pensava, porque Abraão tinha a confiança no seu Deus, naquilo que ele era capaz de fazer, executar para a sua eterna glória, para a glória de Deus, do Senhor amado Jesus Cristo, né? Versículo 4. Lá no final de 3 dias, quando eles chegaram ao pé do monte, nós podemos entender que Abraão, ele fez algumas questões. A primeira, como será a vida sem o Isaque? Hein? Deus disse para ele, vou fazer de ti uma grande nação de Isaque. Deus disse que Isaque era o filho da promessa. E agora, sem Isaque, o que seria isso? Passou na cabeça de Abraão.
o que ele ia dizer quando chegasse em casa para sua esposa, para o seu povo. Você imagina o conflito desse homem saindo para fazer tal, ao voltar o que diria? Terceira situação, e aí? Sacrificando Isaac, quem será o descendente? Embora Abraão acreditasse que Deus ressuscitaria Isaac, mesmo assim, olha os conflitos. E aí? O que eu vou dizer para Isaac quando eu colocar ele lá em cima do altar e for imolar? Imagina. Quinta coisa, como que eu vou fazer essa tarefa? Você já imaginou, irmão, a cabeça do crente Abraão? Teria sido o mesmo Deus falado? Ora, Deus pediu para ele sacrificar. Irmão, aqui sacrificar era matar. Era desfolar com aquele cutelo, abrir ao meio e colocar fogo. E Abraão estava disposto a matar seu filho. E nós sabemos que o final do pensamento de Abraão era que Deus o ressuscitaria, mas mesmo assim era uma agressão ao seu próprio filho. Como que o seu filho iria compreender essa situação? Na eternidade nós vamos ver esse diálogo. Na eternidade nós vamos ver como é que se desenvolveu essa questão, o que aconteceu lá. E eu tenho certeza que Deus continuará a falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus é sempre revelada, tá? Aí, será que foi Deus que falou? Entendeu que sim? Foi embora. E será que eu entendi errado? Irmão, se Deus pediu para você fazer alguma coisa, você vai para a oração. Você pede a confirmação de Deus. Vai para o joelho. Vai orar. Vai para a Bíblia, pede a confirmação e desenvolva a ordem do Senhor. E você verá a glória de Deus. Talvez você, no meio do caminho, o Senhor diz, tá bom, já vi que você fará. Deus não vai pedir nada nos nossos dias, nada exorbitante ou cruel, não. Olha o que Deus pode pedir. Vá à igreja, converta-se, renuncie ao pecado, renuncie a alguma prática, arrependa-se do mal que você fez a alguém. Isso Deus pode pedir. Vai ler a Bíblia, renuncie tempo da sua vida, dedicando-se à leitura da Bíblia, ou de livros, ou dedicando a parte do seu tempo em servir ao Senhor como tem que ser. Deus pediu a Abraão alguma coisa extraordinária, irmãos. Um sacrifício humano. E ao primeiro olho, a primeira impressão que se tem que Deus é mau. Mas quando você vê o resultado dessa história, a conclusão dessa história, o conceito dessa história, você vai ver que Deus não deixou que aquilo acontecesse. E ao contrário, tomou como exemplo o que Abraão fez, e ele, Deus, ele sim entregou o seu filho Jesus para ser sacrificado. Olha que coisa extraordinária. Abraão e Isaac aponta para Deus e Jesus lá naquela cruz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Deus ali, ao bradar a Abraão, né? Os teólogos dizem que Abraão recebeu a ordem do pai e quem estava no monte lá era o substituto, Jesus, que disse, Abraão, Abraão. Precisou pronunciar duas vezes, segundo os teólogos, porque Abraão conhecia a voz do pai, não a do filho. E Abraão ouviu e o Senhor Jesus disse, não faça mal ao menino. A tipologia de que Jesus substituiria o Isaac num futuro um pouquinho distante, que nós sabemos que foi há cerca de 2000 anos atrás. E Deus providenciou. Deus proverá, meu filho, disse Abraão antes de subir no monte, quando Isaac perguntou, aonde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá. Virou-se de costa Abraão, estava ali um carneiro
enlinhado em ramas, e foi o substituto de Isaac. Aquele animalzinho foi o substituto de Isaac naquela hora, apontando para a tipologia de Jesus. Glória a Deus! A fé inteligente, Deus encontrou em Abraão. Abraão não tinha uma fé cega e ignorante. Irmão, a fé cega e ignorante é aquela fé que dizem para você: leva isso aqui para casa que as coisas vão acontecer. A fé ignorante é aquela fé que você desconhece a fonte, tá bem? E a Bíblia já diz em Oséias 4:6 que o povo perece porque não tem conhecimento, tá bem? Mas, irmãos, Abraão tinha certeza que Deus era poderoso, poderoso. A fé de Abraão não era cega, não. Abraão teve um encontro com Deus, experiência com Deus, e sabia onde estava a sua fé, tá bem? Tinha consciência de onde estava a sua fé. Embora amasse muito seu filho, seu amor e obediência a Deus tinham que vir primeiro. Você entregaria o seu filho para missões? Você entregaria o seu filho, a sua filha, para ser um profeta? Para ser um homem, uma mulher de Deus? Você entregaria o seu filho? Glória a Deus. O Abraão sabia que Isaac era seu filho, mas Abraão sabia primeiro que a obediência àquele que deu Isaac tinha que vir primeiro. E Deus é tão bom que não deixou Abraão tocar no seu filho. Demonstre a sua fé fisicamente e obedeça. Não demonstre a sua fé só de palavras, não, irmão. Não. Em Tiago 2, versículo 17, diz a Bíblia: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta dizer com a boca e não demonstrar com as obras. Eu tenho convicção que Deus falou com você. Eu tenho convicção que Deus está tratando com você. Não desista. O Senhor quer extrair de você o melhor, aperfeiçoar você e encontrar dentro de você a fé. E você encontrar o Deus que precisa ser o teu Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus, tá bem? Fica aqui essa live dessa quinta-feira. Mais uma vez eu quero dizer a você que está aí do outro lado que nós compramos equipamentos e estamos com dificuldade para trabalhar com a eletrônica, mas estamos nos aperfeiçoando e em seguida nós vamos entrar exatamente às 22 horas ou 22:01, 22:02, até mesmo 22:05. Fica aqui o nosso abraço, Deus abençoe, e eu peço para você, Deus falou contigo nessa live? Vai lá e compartilhe. Alguém precisa ouvir também. Inscreva-se no canal Pregador Fagundes. Seja um inscrito, dê o seu like, aperte o sininho. Toda semana, 2 lives. Uma pelo Facebook, José Luiz Fagundes, outra pelo YouTube, Pregador Fagundes, e ambas são jogadas no blog peregrinopregador.blogspot.com. Vamos ver quem está aqui junto conosco e a gente já vai se despedir. Meu querido irmão Luiz Fernando, onde nós vamos estar orando aí, né? Pelos irmãos que estão aqui participando. A minha esposa está lá na antessala, lá na igreja, lá, também está assistindo. Temos aqui o irmão Júlio da Rosa. Paz, pastor, boa noite. Grande abraço para você e para a sua família. Querido irmão Júlio, forte abraço. Priscila Oliveira, a nossa irmã Priscila Oliveira, é aqui da nossa igreja Geração Peregrinos, está com a Alana, está com Adrian e com Thomas, lá em São Paulo, minha gente. Olha que coisa extraordinária. Se alguém foi alcançado em São Paulo, você pode alcançar mais alguém indo com essa live mais longe ainda, compartilhando, tá bem? Se Deus falou, você compartilha, tá? Maria Santos,
Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Maria. Glória a Deus, a minha filha também. A Janaína está aqui participando da live. Deus abençoe você aí, tá? Deus abençoe a sua família, tá? Vamos ver aqui, olha aqui, gente, ó. Em Itajaí, a Vanessa Belmonte Fagundes Rocha, minha irmã Vanessa, está lá em Itajaí. Deus abençoe você, o Minho e a sua família. Marlise Fagner, louvado seja o Senhor, eles estão dizendo aqui, ó. Obrigado, Marlise. Obrigado, irmão Fagner. Deus vos abençoe poderosamente. Também os nossos queridos irmãos obreiros da casa do Senhor, Elisandro e Maria, né? O nosso querido irmão Tille também está na live aí. Vamos mandar um ok para eles aqui. Deus abençoe. E também Natália Bianchi, nossa irmã aqui da Geração Peregrinos, tá bem? Glória a Deus. Deus abençoe você, irmão. Você que está aí do outro lado, Deus abençoe você e a sua família. O nosso desejo é que você encontre aquela fé que Deus quer encontrar em você. E aí você vai poder dizer aquela palavra: tudo posso naquele que me fortalece, e você vai poder dizer: nada é impossível ao nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te abençoe na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe. Amém? Encerrando a nossa live aqui, compartilha, seja um pregador. Vamos lá, encerrando, graças a Deus. Vamos ver se alguém aqui, tem mais alguém aqui no outro dispositivo. Amém! Olha, a nossa irmã Natália Bianchi compartilhou. É isso aí, irmão. Você também que assistiu aí, manda pra frente, tá? Forte abraço. Mais pessoas assistindo ali. 70 pessoas assistindo agora para a glória do Senhor. Nós sabemos que até meia-noite nós atingimos aí em média 300 pessoas e o vídeo fica aí rodando, tá bem? E vamos publicar no YouTube e no blog. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família.